Toda honra e toda glória somente a Deus. Então José tinha tudo para se revoltar durante o seu processo. José, ele não pediu para sonhar os sonhos de Deus. Deus é que colocou no seu coração os sonhos que ele teve, ao qual ele fala para os seus irmãos e para o seu pai, na confiança, não é? Que nós temos de que todas as pessoas são boas como nós. Quando nós temos um bom coração, nós enxergamos bondade no próximo. Nós não enxergamos o perigo, pois nós não conhecemos corações e mentes, só Deus. Então José, ele não conhecia os corações que o cercavam verdadeiramente. Ele provavelmente não estava escutando conversas que tinham sobre ele, que não eram nada boas e até eram contra a sua vida, chegando ao pior, não é? José, ele confiou como qualquer pessoa confiaria em sua família, não é? Os laços que estão mais próximos são os que nos dão mais confiança em nossos irmãos, não é? Em nosso pai, em nossa mãe. No caso, José e Benjamim não tinham mais a sua mãe, mas tinham seu pai, Jacó, Israel. Então, José, ele é simplesmente prejudicado da pior forma pelos seus irmãos, por ir fazer o bem a eles. O pai de José, Jacó, diz a ele que ele vai levar a comida para os irmãos que estão no campo. E José prontamente obedece, vai levar o farnel de comida para todos ali comerem. E ao levar, os seus irmãos já veem ele chegando de longe e já dizem: lá vem o sonhador. Não é? Eles não tinham raiva de José, da pessoa de José, eles tinham raiva do que José carregava, eles tinham raiva do sonho de José, eles tinham raiva do potencial de José que eles viam ali refletido através do que Deus deu a José e não tinha dado a eles. E eles ficam com raiva. Por que ele e não eu? Não é? Por que ele é melhor e não eu? Eles não aceitam. Portanto, eles arquitetam uma forma que seria a pior, não é? Eles querem levar mesmo a cabo o pior. Mas um dos irmãos, Rúben, se levanta e diz: não vamos fazer o pior com José. Atiram ele para um poço, não é? E depois vendem ele para uma caravana que comprava escravos. Imagine o tamanho do trauma de uma pessoa, não é? Descobrir de uma forma tão incrível o quanto não deu voltas dentro do coração de José nesse momento. Depois ele é tirado do poço e ele é vendido. Ele está ali, está a ver tudo. Está ali, está a presenciar toda aquela transação. Não é? Imagine, é uma cena quase surreal. E ele é levado por aqueles que compraram ele e ele é vendido para um homem chamado Potifar e ele vai para a casa de Potifar. E lá ele trabalha e o Senhor é com ele. Oh, glória! Porque a bênção acompanha a pessoa ao qual Deus escolhe. Não são homens que escolhem, é Deus que escolhe. E Deus não pergunta a ninguém. A escolha dele vai ser esta mesmo. As escolhas de Deus não são cabíveis de questionamentos humanos. Deus é Deus. E Deus não desce da sua condição de escolher alguém e
ser questionado por ninguém, pelo que ele faz. Senão ele não seria Deus. Então Deus levanta José na casa de Potifar. E na casa de Potifar José prospera, porque a bênção do Senhor está sobre José. Mas há uma pedra de tropeço para nós, não é? Mas para Deus há um degrau de exaltação a ser subido por José, que é a mulher de Potifar. Então, nós encaramos como pedra de tropeço, Deus diz, é um degrau de exaltação. E José, ele sofre uma injustiça muito grande. Está a correr tudo bem ali na casa de Potifar, ele está a prosperar, ele está a ter crédito daquela pessoa que o empregou, ele está a florescer, não é? Naquele trabalho, depois de tanta dificuldade, de tanta tristeza, de tanta decepção, tanto choque, né? Realmente é chocante o que ele passou. Então ele está a florescer. Aquela mulher acusa ele de ter tentado fazer uma violência contra ela, quando ela é que correu atrás de José, não é? E nós vemos que José não tenta se defender. José é levado para a prisão. E na prisão, José prospera. Na prisão, José é abençoado, porque a presença do Senhor estava em José. José confiou em Deus, mesmo tendo aquela injustiça sobre as suas costas. Ele confiou no Senhor. Então, José sai da prisão para ser governador do Egito. Um cargo abaixo do rei, do faraó, do principal. Não é? E ele supera tudo aquilo que ele passou. E eu vou lhe dizer uma coisa, meu irmão, minha irmã. Ele supera não só porque ele era uma boa pessoa, ele supera porque quando Deus nos cura daquilo que nós vivemos no passado, ele transforma aquilo que nós vivemos como uma engrenagem que vai fazer com que a gente trabalhe de uma outra forma. Sentimentos dentro de nós. É uma transformação de dentro para fora. É uma cura, uma libertação. É uma situação em que nós passamos a ressignificar tudo aquilo que nós vivemos e a entender e ter uma visão diferente de tudo aquilo que nós passamos, que nos dá um alcance muito mais superior àquilo que nós tínhamos. É quando nós passamos por essa experiência que nós dizemos que fomos curados por Deus. E esta cura, ela não tem volta, ela só tem progresso. Glória a Deus. E dentro deste processo, você vai crescendo em entendimentos. E quando você olha para trás sobre tudo aquilo que você sofreu, como José ou como qualquer pessoa que deixa Deus curar seu coração, você não vê mais aquilo que você passou da forma como você via, mas você vê de uma forma totalmente nova, lúcida, equilibrada, cheia de entendimento e alcance. E com sabedoria para utilizar, oh glória, aquilo que você viveu de ruim como benefício para você e para uma outra pessoa ou pessoas que estejam ao seu redor. Mas esse processo começa em deixar-se curar. E deixar-se curar requer aceitar a Jesus como seu único e suficiente Salvador e deixar que Ele viva em você.